Olá pessoal, vamos falar sobre a tarefa número 14, oposto e inverso, tá bom? Então, veja bem, oposto tem o mesmo significado, né, na matemática do simétrico. E inverso é diferente, tá? Nós vamos ver aqui as situações. Calcule o oposto de menos 0,49. Então, o oposto, como foi dito em sala, né, por alguns alunos, resumindo, na verdade, você troca o sinal. Se um é positivo, o outro passa a ser negativo e vice-versa. Então, nesse caso, o oposto de menos 0,49 vai ser o quê? 0,49, 49 centésimos. Exercício 2. Qual é o simétrico do oposto de 2,6? Então, veja bem, eu tenho 2,6. O simétrico vai ser menos 2,6. Como ele fala do oposto, então eu vou calcular novamente, que vai ser mais 2,6, ou seja, volta ao que tem antes. Então, o simétrico do oposto continua sendo a mesma coisa. Agora ele olha aqui, o inverso do inverso. Então, você tem 13 quintos. Quando você calcular o inverso, você vai ter 5 trezeavos. Como ele quer o inverso do inverso, ele vai voltar nos 13 quintos. Tá joia? Então, essa seria a resposta final. Então, ele é o inverso do inverso. Exercício 4. Represente na reta numérica dois números racionais e simétricos. Gente, esse exercício é uma resposta pessoal, tá? Não precisa ser exatamente igual ao meu. Eu vou marcar aqui o ponto de origem e vou considerar cada tracinho desse como um décimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou considerar aqui como um inteiro. A mesma coisa para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou considerar aqui como menos 1. Agora eu vou achar dois números racionais e simétricos. Bom, eu vou marcar esse, que nesse caso aqui, ele me representa 0,2. Né? Por que 0,2? Porque cada tracinho desse daqui, ele está me representando um décimo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, como ele quer o simétrico, vou colocar aqui menos 0,2. Agora eu vou fazer uma fração. Bom, se cada um é um décimo, essa daqui vai ser 3, 4, 5. Esse cara aqui vai ser 5 décimos, que é a mesma coisa que meio, tá? Só que eu vou deixar assim. E vou marcar o outro também, que é o oposto. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser os menos 5 décimos. Se você quisesse escrever também, você poderia ter colocado ele como menos meio, que é a fração irredutível que está representando, tá bom? Professor, tem outros exemplos? Tem, fiquem à vontade, tá bom? Qualquer dúvida pode perguntar para a gente em sala. Exercício 5. Qual que é o inverso de 1/5? Então, o inverso de 1/5 vai ser 5 sobre 1, que é a mesma coisa que 5 inteiros, tá bom? 6. Dado o número menos 16 terços, calcule o seu simétrico e o seu inverso. Então, olha só, você tem um menos 16 terços. O simétrico vamos trocar o de sinal, vai ser o quê? 16 terços. O outro que ele quer calcular o inverso seria o quê? O sinal continua e o que troca seria 3/16. Bom, exercício 7. Todo número, quando multiplicado pelo seu inverso, é igual a... Gente, não sei quanto que é. Ué, faz a simulação. Vamos pegar aqui um exemplo. 2 terços.
Vamos multiplicar ele pelo inverso, que seria 3 meios. Olha o que vai acontecer. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 6 sobre 6 vai dar 1. Vamos pegar outro exemplo. Ah, professor, fala aí. 1 quarto. Multiplica pelo seu inverso. 4 sobre 1. Olha só. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. Isso é a mesma coisa aqui? 1. Professor, será? Ué, faz outro exemplo. 5 quartos vezes 4 quintos, ou seja, vezes o seu inverso, vai ser 5 vezes 4, 20. 4 vezes 5, 20. Professor, não pode ser? Todas as respostas deram 1? Isso mesmo. Todo número, quando multiplicado pelo seu inverso, é igual a 1. Tá bom? Então, na dúvida, monta a conta. Você vai ver. Ah, esqueci. Monta ela. Vai ver que vai dar certinho. Exercício 8. Dê o oposto de 5,6 e a distância entre eles. Então, o oposto de 5,6 é menos 5,6. A distância entre eles é o dobro de 5,6, que vai dar 11,2. Essa é a distância deles, né? Por quê? Porque do menos 5,6 até o zero, você tem 5,6. E do 0 até o 5,6, você também tem 5,6. Então, basta multiplicar por 2 que você descobre a distância, tá bom? Ou somar 5,6 mais 5,6. 9. Um decimal não exato possui oposto? Se sim, dê um exemplo. Bom, oposto, muito bem. Qual que é um decimal não exato? Ah, professor, é uma dízima. Então, vamos lá, 0,22222 e assim sucessivamente. Dê um exemplo, tá aí. Esse daí é um número e eu vou calcular o oposto dele. O oposto seria o quê? Menos 0,2222 e assim sucessivamente. Moleza, tá aí o exemplo. É só trocar o sinal. Exercício 10. Dê o oposto do simétrico do oposto de 13/4. Em seguida, ou seja, por último, o seu inverso. Então, veja bem, ele começa no 13/4. Aí ele pede o oposto. O oposto vai ser menos 13/4. Aí ele pede o simétrico. O simétrico vai ser mais 13/4. Aí ele fala o oposto de novo, que vai ser menos 13/4. E depois, em seguida, ele quer o inverso. O inverso vai ser menos 4/13. Então, essa é a resposta final, tá bom? Então, você tem que seguir os passos, passo a passo do que ele vem dizendo, tá joia? Então, até a próxima, pessoal.